Eu sou Ana Paula Souza, criadora do blog Movimento com Propósito, e hoje eu estou aqui para te ensinar nessa série de vídeos como prescrever exercícios para disfunções biomecânicas e posturais da coluna vertebral de forma estratégica, que vai acelerar os seus resultados com os seus clientes e potencializar os seus atendimentos. Então, se você sente insegurança ao passar os exercícios de Pilates para os seus alunos que têm comprometimento biomecânico e postural da coluna vertebral, aqui a gente vai ter a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a coluna e sobre estratégias biomecânicas que eu observei ao longo da minha prática clínica que fazem os resultados se potencializarem. Depois de atender mais de 100 pessoas com disfunções biomecânicas e posturais, eu observei que existe uma forma de acelerar o processo de reaprendizado postural e fazer com que os alunos aprendam 3 vezes mais rápido a ter a consciência postural necessária para que a gente possa evoluir os nossos atendimentos e entregar resultados mais rápidos e, com isso, fidelizar os clientes, ganhar respaldo, credibilidade e melhorar o nosso posicionamento, ganhar autoridade no mercado. Foi essa autoridade que me possibilitou gerar muita credibilidade no mercado, muitas indicações que me possibilitaram lotar a minha agenda sem precisar investir em divulgação. Então, se você também quer se diferenciar no mercado, ser a opção número 1 dos seus clientes e ainda ser indicado pelo seu trabalho e aprender um conteúdo que pouquíssimos estão dispostos a aprender, eu convido você a ficar comigo até o final dessa série, que está incrível. Mas antes de eu te mostrar o conteúdo que eu preparei para você, eu preciso te contar como foi que eu saí da posição do anonimato e que fez eu entregar resultados muito mais rápido para os meus clientes. E eu tenho que te falar que não foi tão fácil assim. Lá no ano de 2012, assim que eu me formei, eu tinha muita dificuldade de trabalhar com coluna. Me sentia muito insegura, não sabia por onde começar e não tinha certeza se o movimento que eu estava prescrevendo era realmente o mais adequado para ele naquela situação. E a cada atendimento eu percebi as lacunas que a graduação havia me deixado. Assim como toda graduação, a gente não tem como ver de forma profunda. Na prática, eu não conseguia compreender as formas como as patologias da coluna se apresentavam. Eu me sentia muito insegura e isso fazia com que eu ficasse presa a um repertório limitado de exercícios. Pois, como eu tinha medo de trabalhar com coluna, eu não tinha ainda o raciocínio clínico apurado para desenvolver os próprios movimentos que ele necessitava. E a consequência disso é que eu não conseguia entender por que apenas alguns alunos melhoravam e outros não. Eu não conseguia evoluir os meus atendimentos. E o mais chato disso é que, além de eu não conseguir entregar resultado para o meu cliente, eu trabalhava muito, eu ganhava pouco e eu não conseguia fidelizar os clientes. Hoje eu sei que cliente ele precisa ser fidelizado e ele é fidelizado quando você entrega resultado. E como eu não conseguia fazer isso naquela época, eu não conseguia fidelizar. E isso fazia com que a minha renda sempre ficasse estagnada e eu não conseguisse ganhar mais. Agora, alia isso com o fato de você trabalhar o dia inteiro, ganhar pouco e ainda se sentir frustrado na profissão. Eu, sinceramente, achei que eu tinha escolhido o curso errado para minha vida e eu pensei por algum momento em desistir, procurar outra coisa para fazer, porque eu não me sentia produtiva, não me sentia realmente útil no que eu estava fazendo. Mas ao mesmo tempo eu não queria partir para outra área, porque eu me via trabalhando com movimento, com coluna principalmente. Mas como que você vai trabalhar numa área que você gosta, mas você não entende nada? Era assim que eu me sentia, um peixe fora d'água. E sabe quais foram os meus erros? Eu me preocupava muito em ser criativa, em desenvolver variedade de exercícios, em evoluir logo o meu paciente, partir para movimentos avançados, desafiadores. E principalmente, eu achava que para trabalhar com patologias da coluna, eu tinha que focar em fortalecimento da coluna. E eu chamo isso de erro. Por quê? Por que isso é um erro? Porque eu não olhava para a biomecânica da coluna, para o intrínseco. Eu não olhava para a função biomecânica nos seus mínimos detalhes. E eu não fazia ideia que eu poderia seguir uma sequência lógica para alcançar resultados rápidos e eficientes com simples estratégias biomecânicas. No dia 24 de fevereiro de 2014, eu decidi investir em um
uma pós-graduação em biomecânica da coluna vertebral. Era uma pós-graduação inédita aqui na minha cidade e eu resolvi fazer esse investimento para eu poder entender e mergulhar mais nesse assunto da coluna e descobrir por que eu não tinha resultados. E a partir do momento em que eu tive conhecimento da coluna, que eu me aprofundei nas disfunções biomecânicas e posturais da coluna, foi um boom assim na minha carreira, porque eu fui tendo muito insight. A cada aula eu ia aprendendo novas estratégias e muitas ideias iam surgindo para aliar dentro do método que eu já trabalhava, que era o método Pilates. E eu comecei a aplicar essas estratégias que eu aprendia na pós dentro dos meus atendimentos. E então eu comecei a avaliar melhor, a ter um raciocínio clínico melhor, a prescrever melhor os meus exercícios. E quando eu cheguei no módulo de estabilização segmentar vertebral, aquele raiz mesmo, com conceitos integrativos, em vez de restritivos e reducionistas, onde eu desmistifiquei algumas coisas que eu pensava a respeito da estabilização segmentar, como por exemplo, essa questão da rigidez da coluna, da contração de abdômen, de multífidos, de transverso, essa coisa mais segmentar, como o próprio nome do método diz. Quando eu aprendi a essência da estabilização segmentar vertebral, aí a ficha caiu de vez para mim. Aí foi quando eu comecei realmente a integrar os meus movimentos de forma estratégica mesmo, na prática. E isso definitivamente foi o início de um novo olhar sobre a coluna, onde eu deixava de procurar por exercícios complexos e aleatórios para trabalhar pontos fundamentais no processo de reaprendizado neuromotor. E essa minha nova forma de atender no Pilates otimizou todo o tempo necessário para mostrar os resultados para os meus clientes, que passaram a melhorar em menos tempo, o que elevou minha autoridade no assunto e fez chegarem cada vez mais clientes por indicação. E agora eu tô aqui dividindo isso com vocês porque, desde que eu me tornei professora do programa de pós-graduação em disfunções da coluna, aquele cujo programa eu fui aluna, eu me lembro daquele início onde eu tinha todas aquelas dificuldades e eu percebo que o tempo vai passando, mas ainda existem muitos profissionais que têm dificuldades em lidar com coluna. Existem inúmeros profissionais na mesma situação e que ainda prescrevem exercícios sem conhecer o verdadeiro propósito deles. Mas hoje eu trago para você a oportunidade de conhecer mais sobre estratégias biomecânicas de prescrição de movimentos e eu tenho certeza que isso vai te ajudar a alcançar resultados muito mais rápidos com os seus clientes e vai te fazer ser reconhecido e valorizado como profissional. E eu tenho uma pergunta para te fazer nesse momento. O que faz você prescrever um exercício para o seu aluno? Quais são os seus critérios? Dá uma pausa nesse vídeo, escreve aqui nos comentários e se ao longo dos vídeos você mudar o seu ponto de vista sobre alguma coisa que você escreveu, eu peço que você não apague, pois o que você escrever isso agora vai revelar a sua verdade nesse momento. Então vai lá, dá uma pausa, escreve aqui para mim quais são os critérios que fazem você escolher determinado exercício para o seu aluno. Escreveu? Espero que sim! Gente, primeiramente, disfunção postural é diferente de desvio postural. E a gente está muito acostumado a lidar e a prescrever movimentos com o que a gente vê, com os desvios, com o externo. E com isso, eu chamo a atenção para a seguinte questão. Será que a gente está prescrevendo exercício para causa ou para consequência? Muitas vezes, as disfunções biomecânicas, por elas carregarem uma responsabilidade muito grande sobre o funcionamento e a manutenção da postura, elas podem repercutir sistemicamente problemas localizados e isso faz com que a gente precise estar atento aos detalhes, pois eles podem ser a resposta para as nossas perguntas, os nossos questionamentos, para resolver o problema do nosso aluno. Seja aliviar a dor, seja melhorar a postura. Como profissionais de Pilates, a gente está muito acostumado a prescrever exercícios com base na nossa avaliação, com base nos aspectos físicos e limitações que o nosso aluno apresenta. Seja a falta de uma flexibilidade, a presença de uma rigidez na coluna, a presença de uma hipercifose, de uma hiperlordose. Se o caso vem com dor, nosso objetivo também é melhorar aquela questão álgica, mas é muito frequente a gente identificar em quase todos os nossos alunos e prescrição de movimento a necessidade em se trabalhar fortalecimento. Imagina, chega um aluno no seu estúdio e ele vem com queixa de hernia de disco, de lombalgia,
às vezes de dorsalgia, de hiperlordose, de hipercifose. Nosso pensamento, ele vai direto na necessidade de fortalecimento da coluna. Claro que você avalia outros pontos também, como por exemplo a mobilidade da coluna, a questão da flexibilidade. Mas eu acredito que para você a principal forma de tratar uma coluna, de ter um resultado com aquele paciente, é trabalhando o fortalecimento. Eu digo isso porque eu recebo muitas mensagens todos os dias de pessoas com dúvidas nos casos clínicos de coluna. E a principal pergunta que eles me fazem é: que exercícios eu passo para essa disfunção? Ele precisa fortalecer? Ele precisa alongar? Esses são os principais critérios na hora de escolher um exercício: o fortalecimento, o alongamento. Esse exercício fortalece isso e alonga isso. Aí entra a questão da necessidade do fortalecimento do tronco, do powerhouse, a importância da respiração, questão do relaxamento em si, que o exercício proporciona. Isso tudo está errado? Não, mas existem aspectos na prescrição do movimento que não são comumente trabalhadas por nós profissionais do Pilates. Digamos que uma minoria trabalha com isso, não a maioria. E é nessa minoria que você deve se encaixar para você se diferenciar. Eu vou te mostrar agora o modelo tradicional de prescrição, onde a gente vai ter uma sequência que vai desde a avaliação até o resultado. Basicamente, o profissional, ele recebe o aluno, ele recebe o cliente, o paciente. Você que é da área de educação física também deve lidar com isso. A gente recebe o aluno e a gente avalia. Na avaliação, a gente percebe que ele tem o quê? Um desvio postural. Em cima dos desvios posturais, que podem ser mais de um, e de outros aspectos da avaliação, você prescreve o exercício. Esse exercício, ele vai gerar uma repercussão biomecânica, né? Ele vai trabalhar com o corpo, com a coluna, e com isso vai haver uma melhora da disfunção, a melhora do desvio, a melhora da postura, do fortalecimento, da dor, seja qual for o objetivo que você trabalhou com isso. Mas eu quero chamar a atenção para o seguinte: se a gente fizer um caminho inverso, a gente pode ter resultados muito mais rápidos. Eu descobri ao longo dos meus estudos em coluna e dos meus atendimentos que existe uma forma diferenciada de prescrever exercícios que torna esse caminho inverso. Seria basicamente o seguinte: a gente não olhar para desvio, mas sim avaliar buscando disfunção biomecânica. Como eu falei para vocês lá no início, desvio postural, ele é o externo, é o que a gente vê. Então considere o desvio postural ou os desvios como um somatório e resultante de todas aquelas disfunções biomecânicas e posturais internas, intrínsecas, lá da unidade funcional da coluna, entre uma vértebra e outra. Se eu passo a trabalhar a minha avaliação postural buscando disfunções, eu vou poder trabalhar diretamente com ajustes biomecânicos que vão gerar repercussões específicas, objetivas e assertivas, para que esse raciocínio clínico aqui seja transformado numa prescrição de exercício. Então eu identifico a disfunção, eu sei qual que é a repercussão biomecânica dessa disfunção, então eu vou trabalhar contra esse padrão biomecânico com estratégias, e em cima disso é que eu vou prescrever os exercícios que vão atingir esse objetivo. Com isso eu vou ter o resultado da melhora dos desvios, que são a consequência. Hoje o caminho que eu adoto para a prescrição de movimentos para a coluna é o inverso. Eu busco pelas disfunções, eu organizo estrategicamente a repercussão biomecânica. Só então eu prescrevo o exercício e, consequentemente, eu tenho uma melhora do desvio postural. E das consequências que estão envolvidas aqui, que são dores e demais disfunções da coluna. Então, o que eu quero dizer com isso é que a forma convencional de se prescrever exercícios não é necessariamente a mais eficiente para trabalhar com disfunções biomecânicas e posturais da coluna. Ela pode ser muito eficiente para trabalhar com pessoas mais saudáveis, pessoas que não têm tantas disfunções da coluna em si, mas se o seu objetivo é trabalhar com dorsalgia, cervicalgia, hérnia de disco, escolioses, disfunções biomecânicas que resultam em hiperlordose, hipercifose, retificações, eu sugiro a gente refletir sobre esse caminho inverso. Esse caminho aqui faz você prescrever o exercício com base no pilar fortalecimento, alongamento.
Eu costumo dizer que essa relação fortalecimento e alongamento é um pilar que ele precisa ser reconstruído, principalmente para quem trabalha com movimento, com o método Pilates, porque ele sozinho não necessariamente reabilita disfunções biomecânicas e posturais. Ana, mas o meu paciente melhora. Mas você já observou que são todos os pacientes que melhoram? Eles melhoram num padrão de tempo curto ou a longo prazo? Será se é você que está trabalhando estrategicamente ou se o corpo do paciente que teve que encontrar sozinho essas estratégias biomecânicas para poder gerar um resultado através do estímulo do movimento? Então, essa questão de trabalhar um raciocínio clínico em cima da prescrição de exercício é a forma que você tem para acelerar o resultado, fazer com que o corpo chegue mais rápido numa nova postura, numa melhora da postura, e isso vai beneficiar, vai favorecer você como profissional. Nas disfunções da coluna, há vários pilares que precisam ser trabalhados e que comprometem diretamente a saúde postural, digamos assim. Então, muito mais que olhar para desvios, é importante criar um olhar de dentro para fora para conduzir o nosso aluno no processo de reaprendizado motor, em uma sequência lógica, objetiva e mais assertiva. Quando você prescreve um movimento para o que você vê para os desvios posturais, você está focando na consequência e não na causa. Os desvios, por si só, eles mascaram muitas disfunções. Eles existem para compensar disfunções internas. E o resultado final disso é visto pelo neurocórtex como correto, como uma postura confortável. E essas disfunções mascaradas podem ser de diversas naturezas. Podem ser disfunções de posicionamento vertebral, como por exemplo rotações, de bloqueios mioarticulares, bloqueio longo, bloqueio curto, de tensionamentos de linhas faciais, superficiais e profundas, de desequilíbrios psicossomáticos, emocionais, de lesões mal curadas, de má nutrição tecidual, de hipomobilidade, de abaulamentos discais e compressões, de compressões articulares, como é o caso das facetas. E para buscar compensar essas disfunções, o corpo vai trabalhando as compensações propriamente ditas. E que compensações são essas? São exatamente as hipercefoses, hiperlordoses, as retificações, as anteriorizações de cervical. Elas são resultantes muitas vezes das compensações de desequilíbrios musculares e de conflitos internos, somados com fatores externos, cargas de trabalho, movimentos repetitivos, ambientes de estresse. Então aqui a gente vê uma repercussão e um modelo biopsicossocial envolvido no tratamento dessas disfunções posturais. Então prescrever um exercício para hipercifose, por exemplo, vai muito além de prescrever exercícios de extensão e de alongamento de peitorais e de fortalecimento de romboides. É necessário ter um olhar sobre todo o conjunto da coluna para a gente descobrir de onde veio aquela hipercifose, como que ela se originou e por que ela está ali. Com isso, trabalhar os estímulos certos para aquela disfunção. Então, o que eu observo? Eu trilho o caminho das disfunções. Eu tento identificar qual o caminho que aquela disfunção postural percorreu para chegar naquele resultante. Enquanto você focar nos desvios, você vai trilhar um caminho muito mais cheio de pedregulhos, com obstáculos para tirar do caminho, porque você está fazendo o caminho inverso. Isso vai gerar desgaste para você como profissional, porque você vai ter que bater muito mais cabeça para trabalhar com exercícios e o resultado demora a aparecer, o que pode deixar o seu cliente desmotivado. Mas ao contrário, se você trilha um caminho limpo, sabendo onde estão as disfunções, o que elas representam, como elas se comportam e como trabalhar com elas, de dentro para fora e não de fora para dentro, aí sim você vai saber exatamente onde você quer chegar e o que você vai precisar estimular nesse meio tempo, no meio do caminho. E se isso tudo está parecendo muito complexo para você, não se preocupa, porque eu vou nessa série de vídeos te ajudar a entender tudo que eu tô falando até aqui. E no final tudo vai se tornar bem mais claro, tá? Hoje a gente tem que ter uma visão mais integrativa da coluna. Quanto mais integrativo, mais chance de ser assertivo e ter os resultados que você espera. Quando Joseph falava de integrar corpo e mente, ele não estava falando desse pilar que hoje a gente observa entre nós profissionais do Pilates. Pilar do fortalecimento
pilar do alongamento. Aí tem um pilar lateral ali que é o pilar da mobilização, do relaxamento, da respiração. Mas integrar corpo e mente para Joseph era algo muito maior, muito mais profundo. Era fazer o corpo trabalhar cada célula, cada microestrutura para de fato a integração acontecer e a gente trabalhar tudo que a gente precisa. Quando eu entendi isso, aliado com os conceitos de biomecânica da coluna que eu aprendi ao longo das minhas formações, eu pude compreender que cada estímulo, cada movimento, ele exerce uma ação e uma reação no corpo. E o resultado disso é a busca de uma autocura, de uma autorreparação. No próximo vídeo você vai aprender os 3 passos fundamentais para a prescrição de exercícios que geram resultados. Enquanto isso, deixe o seu comentário aqui embaixo, dizendo o que você está achando do que eu falei até aqui. Eu vou ler cada um e responder todos na medida do possível. E se você ainda não me segue no Instagram, segue o @pilates.anapaula_souza para você sempre ficar por dentro de todo o conteúdo de Pilates e coluna que eu posto por lá. Por hoje meu tempo acabou, mas eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!